responsabilidade penal, onde sabemos que a embriaguez e as substâncias análogas são responsáveis por violência doméstica, acidentes de trânsito, mortes, e ainda mais nesse cenário agora de pandemia, confinamento, esses índices têm aumentado ainda mais. Conforme o artigo 28, a embriaguez ela tem 3 fases, nas quais escorreremos nos próximos blocos deste vídeo. E dentro dessas fases, a gente tem a culpa e o dolo, sendo que o dolo é quando a gente utiliza dessas substâncias para cometer o ato ilícito, e no caso ele está prevendo o resultado, podendo ter uma pena de até 30 anos. E a culpa é quando, por imprudência, negligência ou imperícia, esse agente comete o ato ilícito, mas neste caso ele tem redução de 1 a 2/3 da pena. Todos nós sabemos que a embriaguez ela é causada por excesso, pelo consumo excessivo de álcool ou de alguma outra droga analógica. Eu vou falar sobre algumas, que seria a embriaguez voluntária, que é a que a pessoa está determinada a se embriagar, a culposa e a embriaguez fortuita, que é uma embriaguez acidental. Por exemplo, eu estou num lugar, chega algumas pessoas me obrigando a beber para não acontecer nada comigo. A embriaguez, ela tem 3 fases, é a incompleta, a completa e a comatosa, que é quando, o agente já tá em coma. Bom, a incompleta é quando o agente ainda tem um pouco de consciência, ele não tá totalmente embriagado. A completa é quando o agente já não tem mais consciência, né? Perde a noção das coisas. E essa embriaguez completa e a comatosa tem dois tipos de tipificação, e é a voluntária e a involuntária. Bom, a voluntária responde pelo crime, né? E ela tem 2 tipos também, é a culposa e a estrito. A culposa bebe, mas ela, não sabe o limite dela. E a estrito, ela, bebe porque quer. A pessoa quer ficar alterada. E a involuntária toma um remédio, né? Um remédio, daí ela vai, num restaurante ou num bar, e uma pessoa, né? Ela pede uma água, mas a pessoa dá um copo de pinga. E com isso gera a embriaguez completa, que a pessoa fica bem alterada, mas ela não ficou alterada porque ela quis, né? A embriaguez involuntária, o agente pode ser isento da pena. Ele pode não responder pela pena. Mas para ele não responder totalmente a pena, ele deve estar totalmente incapacitado de entender o caráter ilícito, né? A pessoa tem que estar totalmente alterada para ser isento da pena, né? Ou da involuntária, né? O artigo 28 diz que não exclui a imputabilidade penal. No inciso 2, fala sobre a embriaguez. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. A embriaguez, ela só vai causar a imputabilidade do indivíduo que o embriagado comete um crime quando ela for acidental. Significa que ela deve ser em razão de um caso fortuito ou por força maior. Vou citar 2 exemplos. Do caso fortuito. Alguém coloca uma bebida para você e você, sem saber o efeito dessa bebida, que vai causar em você. O por força maior é quando alguém te obriga a beber, ou coloca uma arma na sua cabeça, fala você tem que beber, certo?
Nesses dois casos, você vai ter uma possibilidade de haver inaputabilidade, mas não vai ser em todos os casos. Para que seja imputabilidade, você tem que perder completamente a capacidade e compreensão. Neste artigo do Código Penal, é visto que o ordenamento jurídico aceita o fato da incapacidade pela ingestão do álcool isenta o agente do crime. De acordo com o Ministério da Saúde, pode-se ainda definir o uso do álcool em 3 níveis: bebedor moderado, sem dependências e problemas de seu uso; bebedor problema, com consequências físicas, psíquicas e sociais decorrente do uso exagerado; dependente do álcool, aquele que exagera excessivamente bebida alcoólica de modo contínuo ou periódico. Tipos de embriaguez. Embriaguez patológica ocorre quando o indivíduo, mesmo ingerindo pequenas quantidades de bebidas alcoólicas, manifesta atividades que não condiz com a sua personalidade. Embriaguez crônica é uma debilidade do organismo à substância à base do álcool etílico. Embriaguez crônica é aquela no qual o indivíduo, através da ingestão habitual e desconsidera a quantidade de álcool, submete o organismo a um elevado grau de intoxicação. Embriaguez fortuita é aquela no qual a gente não tem intenção de se embriagar. No primeiro momento, devemos definir o termo embriaguez. Ela pode ser definida como um transtorno físico-mental ocasionado pelo uso de álcool ou substâncias semelhantes que afetam o nosso sistema nervoso central. Somente a embriaguez não excluirá a culpabilidade do agente. Para que isso ocorra, ela deverá ser uma embriaguez involuntária, quando o agente não contribui para sua ocorrência, sendo essa de caso fortuito ou força maior. A embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, é uma das causas que exclui a imputabilidade. Assim, o agente que comete o crime nessa condição estará isento de pena por falta de culpabilidade ante a sua imputabilidade, pois não tinha capacidade de entendimento e de praticar o ato criminoso. A embriaguez não seja completa, caso ela não seja completa, ela atuará como causa de diminuição de pena. No caso da embriaguez por força maior, ou caso fortuito, ela, embora seja previsível, também é inevitável, exigindo o intermédio de um terceiro que obriga o agente a ingerir substância alcoólatra ou análoga, ou ainda faz com que o agente ingira sem que ele saiba. Como exemplo, podemos citar o caso de uma pessoa que está bebendo uma cerveja socialmente e outra, por maldade, coloque uma droga na sua bebida. Essa pessoa ficará alcoolizada sem saber o que aconteceu, porque ela estava bebendo apenas socialmente. No caso da embriaguez completa, o agente ele fica inteiramente incapaz e excluirá a imputabilidade, devendo ser aplicada a medida de segurança. No caso da embriaguez incompleta, o agente ele fica incapaz parcialmente e haverá hipótese de diminuição da pena.